Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa quarta aula do módulo 1 do curso de Genética Humana. E nessa aula iniciaremos aqui a discussão acerca da organização estrutural e funcional dos genes. Portanto, os objetivos da nossa aula são fazer aqui uma breve recapitulação de conceitos bastante elementares, no entanto, extremamente cruciais da molécula do DNA. Veremos também, em linhas gerais, de maneira muito geral, o que é os princípios básicos associados ao código genético. E finalizaremos aqui entendendo como que é o fluxo da informação gênica, ou seja, como que a informação genética ela passa da molécula de DNA até chegar às proteínas, beleza? Então, essencialmente, a ideia central quando se fala da relação entre gene e genoma é que nós precisamos entender que, como eu falei na aula 3 e na aula 2, o material genético está contido dentro da região nuclear e também tem-se aí o material genético lá nas mitocôndrias. E, para além disso, é extremamente importante que nós se atenhamos que o conjunto de todos os genes que compõem o organismo é denominado como genoma. O material genético, por sua vez, o DNA, ele é extremamente compactado e ele vai se organizar sob a forma de cromossomos, certo? E nesse sentido, a ideia central é que, quando a gente fala de genética, a genética ela vai estar atrelada aqui com o estudo específico de genes ou variantes gênicas, ao passo que a genômica, que é muito mais ampla, ela vai entender como que esses genes, em sua totalidade, estão correlacionados entre si e como que eles interagem entre si, beleza? Então é extremamente importante entender o seguinte: a genética em si, ela estuda algo específico. A genômica, ela estuda a totalidade e as interações que há entre os genes que compõem o organismo, tá bom? Por sua vez, é importante nós nos atentarmos que a molécula de DNA é a molécula que vai guardar as informações que vão ser importantes para que o organismo produza as proteínas. O DNA, ele essencialmente é constituído de bases nitrogenadas, que no caso aqui nós podemos dividi-las como as purinas, que no caso é a adenina e a guanina, que essencialmente são bases nitrogenadas que apresentam aqui dois anéis, tá bom? E as pirimidinas, que é o caso aqui da citosina e da timina, beleza? Então, a ideia central, quando você pensa, por exemplo, na questão de purinas ou pirimidinas, é que essa classificação ela está diretamente atrelada com o sítio de ligação que elas fazem aqui com a desoxirribose, tá? Então, por exemplo, o que está aqui em verde é onde que acontece a ligação com a desoxirribose, que é o açúcar que constitui o DNA. Além disso, o que é importante vocês se atentarem? Que a unidade monomérica que constitui os ácidos nucleicos é denominada como nucleotídeo. No caso do DNA, o nucleotídeo que constitui ele é formado por uma base nitrogenada, certo? Ligada a uma desoxirribose que está ligada a um grupamento fosfato, tá? E nesse sentido, a ideia central é que esses nucleotídeos eles irão se unir uns aos outros, formando uma longa fita, beleza? E aí, o que vocês precisam se atentar? Que a molécula de DNA, essencialmente, ela é um modelo, nós já sabemos lá da aula 3, que é o modelo de dupla hélice, cujo esqueleto é constituído aí pelo açúcar, que é a desoxirribose, ligado ao grupamento fosfato em cada uma das fitas, tá? Aqui representado nessa esquematização em cinza. E aqui no interior nós temos as bases nitrogenadas que estão se pareando umas às outras. A saber-se, a adenina ela pareia-se com a timina e a citosina pareia-se com a guanina. Posto isto, é importante ainda se atentar-se que esse processo de pareamento entre as bases nitrogenadas se dar através de ligações de hidrogênio, ou classicamente chamada aí por vocês como pontes de hidrogênio,
a saber se a guanina e a citosina pareiam-se através de 3 ligações de hidrogênio e a adenina pareia-se a timina mediante 3 ligações de hidrogênio. Tá? Isso daqui é importante destacar que tem uma aplicação muito prática na hora de você fazer, por exemplo, PCR. Por quê? O quanto maior for a proporção de citosina, guanina, maior será a temperatura necessária para fazer o rompimento dessas ligações, que nós denominamos como temperatura de anelamento, tá bom? Então, guarda essa informação. Citosina pareia-se com timina. Citosina pareia-se com guanina através de 3 ligações de hidrogênio, e adenina pareia-se com a timina através de 3 ligações de hidrogênio, beleza? E isso é importante para quando você vai fazer, por exemplo, um PCR, para você fazer aí a questão da temperatura de anelamento, que é a temperatura para romper essas ligações. O que é importante vocês ainda se atentarem é que cada uma dessas fitas que constitui o DNA apresentará uma polaridade, tá? Uma das polaridades eu chamo de região 5' e a outra 3 linhas. Para além disso, um aspecto que vocês precisam se atentar é que essas moléculas elas estarão em sentidos opostos, tá? Então, enquanto uma das fitas está no sentido 5', 3', a outra vai estar no sentido 3', 5', tá bom? Então, as moléculas à esquerda ou à direita não são as mesmas, tá? Elas apresentam aqui o que a gente chama de sequências reversas. E aí, por consequência disso, elas vão codificar proteínas diferentes, beleza? Além disso, um outro aspecto que eu preciso chamar a atenção de vocês é a questão da ligação fosfodiéster, que é justamente esse arcabouço que vai ser importante para constituir a fita de DNA. Os nucleotídeos, que são justamente as unidades monoméricas que constituem o DNA, eles se ligam uns aos outros através de uma ligação que nós denominamos como ligação fosfodiéster, que essencialmente nada mais é do que o grupamento fosfato ligar-se ao carbono 5 da desoxirribose de um nucleotídeo e, simultaneamente, ele liga-se ao carbono 3 da desoxirribose de outro nucleotídeo. Isso daqui é importante destacar ainda, que é uma ligação que a gente chama de ligação fosfodiéster, é uma ligação sítio-dirigida, então é sempre no sentido 5', 3'. É importante ainda mencionar a vocês que, a priori, esse nucleotídeo aqui ele está trifosfatado e ele é importante de estar trifosfatado para viabilizar uma integridade dessa ligação, e é importante ainda vocês se atentarem que essa ligação ela é sempre catalisada no sentido 5', 3', ou seja, o grupamento fosfato liga-se ao carbono 5 da desoxirribose e, simultaneamente, ele liga-se aqui no carbono 3 da desoxirribose, tá bom? Para além disso, posto esse breve spoiler aí sobre a estrutura do DNA, a gente precisa reforçar aqui o que é o código genético. Como eu falei para vocês, a forma como a gente lê o RNA mensageiro é sempre em trincas, tá? Então, o córdon, essencialmente, o que ele é? É uma trinca de nucleotídeos, ou seja, você tem aqui 3 nucleotídeos, que isso vai ser responsável por codificar um aminoácido específico, tá? E nesse sentido, ainda é importante destacar a vocês que, se 3 nucleotídeos codificam um aminoácido, e nós temos 4 tipos de bases, né, que no caso é adenina, timina, citosina, guanina, então a gente tem aqui a possibilidade de 64 trincas que vão codificar esses 20 aminoácidos. Nesse sentido, a ideia central é entender o seguinte: o código genético ele é praticamente universal, isto é, os organismos, em sua grande maioria, irão sempre ler de 3 em 3. Ele é degenerado porque você pode ter sequências diferentes de trincas de nucleotídeos que vão codificar o mesmo aminoácido, tá bom? Então, a ideia central é isso aqui, ó. Você pode ter sequências diferentes, ó, de trincas
codificando um mesmo aminoácido, por exemplo, beleza? E aí, qual que é a ideia central? A nomenclatura de um aminoácido sempre se dá em 3 letras, ou em letra única, beleza? O córdon A ou G, que é esse daqui, ó, o adote, um gatinho, ele é o que nós denominamos como start córdon, é o córdon de iniciação. Ele vai ser aqui importante para você ter aqui a metionina, beleza? E tem-se aqui também os stop córdons, que é o AA, UAG e UGA. Um adorador de animais, um adorador de gatinhos e um gatinho adotado, tá bom? Então percebam que esses 4 córdons aqui, eles são extremamente importantes, porque eles vão estar aqui diretamente atrelados aí com a questão de iniciação e de finalização, beleza? Outro aspecto importante que eu tenho que trazer aqui para vocês é o conceito de colinearidade do código genético, ou seja, a ordem dos córdons no RNA mensageiro, ele vai ser importante para determinar a ordem dos aminoácidos na proteína, ou seja, a ordem a qual você vai ter a disposição desses córdons é importante para que a gente tenha aí a ordem correta dos aminoácidos. Ou seja, se eventualmente você tem uma deleção ou, por exemplo, uma inserção, qualquer coisa, você altera essa ordem dos córdons e, por consequência, a sequência de aminoácidos que vai formar a proteína, tá bom? Nós ainda precisamos destacar aqui que existe um processo denominado como transcrição gênica, que essencialmente nada mais é do que a molécula de DNA sendo transcrita em um RNA mensageiro. Esse processo acontece a nível de núcleo e, posteriormente, terminado esse processo, o RNA mensageiro ele é direcionado para a região citoplasmática e, em específico, nós teremos aí a ligação do RNA mensageiro ao ribossomo para que aconteça a tradução, beleza? E é importante ainda destacar que o fluxo da informação genética basicamente se dá da seguinte maneira. Você tem a molécula de DNA tem a capacidade de fazer a duplicação ou replicação, beleza? É a mesma coisa. Você pode utilizar uma dessas fitas de DNA como molde para fazer a transcrição formando a molécula de RNA, seja ela RNA mensageiro, transportador, ribossômico ou o que for. E a partir dessa molécula de RNA mensageiro, que sofre aquele processo de splicing, que é aquele processamento para retirada de introns e união aí dos exons, você vai ter um RNA mensageiro maduro que passa aqui pela tradução formando as proteínas, beleza? Esse fluxograma aqui é importante destacar que ele está errado pelo seguinte: nós temos um outro processo denominado como retrotranscrição ou transcrição reversa, que é o RNA sendo transformado aqui em DNA. Isso é importante, por exemplo, para fazer PCR. Você pode formar o que a gente chama de DNA complementar, ou seja, a partir de uma molécula de RNA, por retrotranscrição, você tem a formação de um DNA e você consegue amplificar esse material genético, beleza? E eu falei proteínas porque como você tem um processo de splicing e splicing alternativo, você pode formar isoformas ou diferentes proteínas através da recombinação da ordem dos exons, tá bom? Então, essencialmente, a molécula de DNA dupla fita é utilizada como molde para você ter aí uma das fitas sendo aqui utilizadas para fazer a molécula de RNA e o RNA, depois de sofrer processamento, faz aí as proteínas no processo de síntese proteica ou tradução. Então, a ideia é justamente isso. Você utiliza uma das fitas, uma a gente chama de coding e anticoding. Você faz a transcrição, tem o transcrito primário aqui, e aí você tem uma diversidade, vários tipos de RNA, tanto funcionais quanto estruturais, beleza? E aí, a ideia central é isso aqui. Você tem um gene contido aqui numa região específica do DNA, você faz aí a transcrição, você vai ter aqui os triplets, né, que são os córdons, e aí esses córdons, quando eles passam lá no ribossomo, eles vão aí estar atrelados com um aminoácido em específico, beleza? Então a ideia central, pessoal, muito
simplificadamente, é que você tem aqui a fita de DNA molde, que a gente chama de template stand, que possui aqui os introns, que são regiões não codificantes, e os exons, que são regiões codificantes. Uma dessas fitas é usada como molde para que tenha aí a transcrição. Por sua vez, esse pré-RNA ele tem que sofrer aqui um processo que a gente chama de ter aqui a a metilguanina, né? Você coloca aqui. E aí você vai ter o RNA maduro, e esse RNA maduro, quando ele sofre um splicing, ele vai ter só exons, e esses exons aí podem ser utilizados de fato para que nós tenhamos aí a síntese proteica, beleza? Para além disso, um aspecto que eu havia destacado na aula 3 é que o processo de transcrição do RNA ele é muito fidedigno ao DNA, então ele acontece aqui no sentido 5' 3'. E é importante destacar que a síntese proteica ela acontece aqui sempre da região N-terminal para a região C-terminal, beleza? A tradução ela acontece aqui no A e o G, né? No adote um gatinho, e termina lá nos stop codons, né? Um adorador de animais, um adorador de gatinhos e um gatinho adotado, beleza? Se eventualmente tu tem alguma mutação no DNA, como por exemplo uma deleção, uma inserção, isso pode acarretar o que a gente denomina como um evento mutacional, né? Uma exemplificação clássica é a anemia falciforme, que acarreta numa alteração no formato da hemácia. E aí, nesse exemplo clássico aqui, você tem essa sequência normal aqui, ó, GAG, que vai estar associado aqui com a glutamina. Quando você tem uma mudança de adenina para timina, ao invés de você ter glutamina, você vai ter agora a valina, tá? Então, ao invés de ter o ácido glutâmico, por exemplo, não é glutamina, perdão, é ácido glutamânico, você tem aqui a valina e isso acarreta aí o episódio de anemia falciforme, beleza? E aí, um aspecto importante destacar-se ainda sobre anemia falciforme, cujo a gente vai destacar nas próximas aulas, é que se trata aqui de um padrão de herança autossômico recessivo. Nós entenderemos, por exemplo, mais adiante, o heterograma, que nada mais é do que uma forma de tu contar a história de uma determinada característica genética ao longo de várias gerações, beleza? E aqui existe algumas representações bacanas, ó. Tudo que está em círculo é do sexo feminino, tudo que está em quadrado é masculino. A gente pode representar o que é homozigoto, o que é heterozigoto e por aí vai, tá bom? E é isso, gente. A literatura adotada foram essas. Eu recomendo que vocês comecem aqui pelo Genética Médica do Thompson e Thompson. Eu gosto bastante desse aqui, do Conceptual Genetics. Ele é bastante interessante. E para quem eventualmente gosta de detalhes um pouquinho mais refinados, rebuscados, eu recomendo o Griffiths, beleza? Se você tiver gostado, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva, compartilhe com os colegas, deixe comentários. E é isso. Um super beijo e até a próxima. Fui!